Língua Portuguesa, Gramática, Livro A, Lição 4, Aula 1. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês gostam de brincar, não é? Quem é que não gosta de brincar? Gosta de jogos de tabuleiro? Xadrez, dama, trilha, vareta, ludo. E tem também os videogames. Mas o que vocês precisam para brincar com qualquer um desses jogos? Precisa do tabuleiro ou do computador e precisa dos amigos também. Sim, precisa de tudo isso, mas também precisa seguir as instruções do jogo. Vocês sabem como ler direitinho essas instruções? E vocês já inventaram um jogo ou uma brincadeira nova? Sabem como escrever as instruções para os outros jogadores brincarem? Eu já inventei um jogo de cartas, chama O Baralho do Beto, mas não escrevi as regras. Então vamos aprender a escrever as regras, as instruções de jogo, Beto. Aí você vai poder jogar com todos os seus amigos. Mas antes, vamos corrigir o dever de casa da aula passada. Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer os exercícios 15 e 16. Vamos começar pelo 15, na página 37. O exercício 15 pedia para vocês escreverem 5 nomes, usando letra maiúscula ou minúscula. O nome de uma receita, o nome de uma fruta azeda, o nome do seu jogo preferido, o nome de um animal interessante e o nome de uma amiga. Beto, você pode mostrar para a turma como você fez o exercício? Vamos ver o que o Beto fez? O nome de uma receita, torta de limão. Uma fruta azeda, limão. O nome do seu jogo preferido, O Baralho do Beto. Um animal interessante, girafa. O nome de uma amiga, Clarice. Vamos ver por que o Beto usou letra maiúscula ou minúscula? Beto, por que torta de limão tem maiúsculas? Porque é o nome de uma receita. É como o bolo de cenoura do nosso livro. Isso mesmo, torta de limão é o nome de uma receita. Ela é diferente de várias outras receitas de tortas que existem. Por isso tem maiúscula. E limão, por que você colocou minúscula? Porque limão é um alimento. Tem muitos limões iguais por aí. Limão é como chamamos todos os alimentos que têm essa aparência. Ai, esse limão parece mesmo azedo. Como eu disse, limão é como chamamos todos os alimentos que têm essa aparência. Então usamos minúscula. Próxima. O baralho de Beto. Beto, por que você colocou maiúscula no nome do seu jogo? É só porque o jogo é seu? Tem maiúscula porque ele é diferente de todos os outros jogos que existem no mundo. Uau, ele deve ser muito legal mesmo, Beto. Mas o Beto tem mesmo razão. O baralho do Beto é diferente dos demais jogos. Por isso escrevemos com maiúscula. Vejam a diferença. Eu gosto de vários jogos, mas o meu favorito é O Baralho do Beto. Quando eu falo em jogos, é minúscula, porque eu estou falando de todos os jogos. Mas quando eu falo no Baralho do Beto, eu estou falando do nome de um jogo, que é único. É diferente de todos os outros, por isso tem maiúscula. Vamos ver a próxima questão? Beto, por que escrever girafa com letra minúscula? É a mesma coisa de limão. Todas as girafas chamam girafa. É como chamamos todos os animais assim. É isso mesmo. Girafa é como chamamos todos os animais que são assim. Puxa, que simpática essa girafa. Vamos dar um nome para ela? Que tal Margarida?
Como escrevemos? Com maiúscula ou minúscula? No zoológico tem várias girafas. Uma delas se chama Margarida. Ah, vejam só. Girafa escrevemos com letra minúscula, porque é a palavra usada para chamar todos os animais que parecem uma girafa. Mas Margarida é o nome de uma girafa em especial. Então escrevemos com maiúscula. Para terminar, Beto, essa é fácil. Por que Clarice tem maiúscula? Clarice tem maiúscula porque é o nome de uma menina. Isso mesmo. Vamos acrescentar uma frase aqui para deixar isso bem claro. Tem várias meninas na classe do Beto. Uma das meninas se chama Clarice. Usamos a palavra meninas para falar de muitas garotas, de todas as amigas do Beto, de todas as garotas da escola, até de todas as garotas do mundo. É sempre com minúscula. Mas quando falamos da Clarice, aí é diferente. É com maiúscula, porque é o nome de uma menina. Agora vamos corrigir o exercício 16 do livro. Ele está na página 38. Já fizemos as 3 primeiras linhas na classe. O que é para fazer? Precisa juntar o ingrediente com a quantidade em cada linha e escrever isso corretamente, onde está escrito forma correta. Vejam o que fizemos na última aula. São os textos escritos em azul. Vamos ver o que escrevemos na segunda linha do quadro? O ingrediente é xícara de café de manteiga e a quantidade é 2. Como se escreve isso corretamente? 2 xícaras de café de manteiga. Reparem que xícaras, no plural, combina com 2. Vocês precisam prestar atenção nisso, na combinação entre o numeral e o nome. O nome sempre combina com o numeral cardinal que vem antes dele. Atenção! O nome sempre combina com o numeral cardinal que vem antes dele. Vamos fazer as demais linhas do exercício agora. Alfa, você faz, por favor. O ingrediente é colher de café de chocolate. A quantidade são 3. Qual a forma correta de escrever? 3 colheres de café de chocolate. 3 colheres. O nome colheres está no plural porque são 3 unidades. 3 colheres. Se fosse uma colher só, diríamos uma colher no singular. O nome sempre combina com o numeral cardinal que vem antes dele. E a próxima? 4 ovos. De novo, o nome combina com o numeral. Um ovo é singular. 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos é plural. 3 colheres. Vamos para o próximo? O ingrediente é bananas. A quantidade é 1. Qual é a forma correta de escrever isso? Uma banana. Por que alfa? Porque só tem uma, então banana fica no singular. Perfeito. A última agora. Ingrediente cenoura. Quantidade 3. Forma correta 3 cenouras. De novo, o nome combina com o numeral. Vocês se saíram muito bem com as maiúsculas e com os numerais. Vamos aos jogos agora? Vamos lembrar o que falamos no início da aula sobre os jogos e as brincadeiras. Quando vamos aprender um jogo novo, precisamos aprender as regras, não é? Precisamos aprender como se joga, o que pode e o que não pode fazer. Ou seja, precisamos receber as instruções do jogo. As instruções mostram o que temos que fazer. Beto, você falou que inventou um jogo de cartas, o baralho do Beto.
Como é que se joga? Você pode dar as instruções do jogo para a turma? Primeiro, cada jogador tem que tirar do monte 3 cartas com números de 1 a 9. Depois, tem que mostrar as cartas para todo mundo. Quem tiver a carta com o número maior ganha. Entendi. Vamos escrever as instruções do jogo do Beto? Instruções do jogo O Baralho do Beto. 1. Retire do monte 3 cartas de número, cartas de 1 a 9. 2. Mostre as cartas para os demais jogadores. Estão certas as 2 instruções do jogo? Estão certas. Que palavras são mais importantes nas instruções? Ou seja, que palavras dizem o que devemos fazer no jogo? Deve ser o verbo. O verbo. Retire na primeira linha e mostre na segunda. Os verbos são muito importantes nos textos com instruções. Eles dizem o que fazer, ou ainda dão ordens. E tem um jeito especial de usar esses verbos na frase. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Antes eu queria perguntar uma coisa. Vocês acham que esses textos com instruções aparecem só nos jogos? Ou eles podem aparecer em outros lugares? Claro que podem, vocês sabem muito bem disso. Só não se deram conta ainda. Querem ver onde encontramos frases com instruções? No nosso livro, claro! No nosso livro, em vários lugares. Por exemplo, no texto que abre a lição 4. Ela ensina a fazer um brinquedo. A piorrinha de tampinha. Sim, piorrinha, o nome é diferente, não é? Mas tenho certeza de que vocês conhecem esse tipo de brincadeira. É parecido com jogar peão. Para ensinar a fazer a piorrinha, o que o texto precisa fazer? Ele precisa dar as instruções. Vamos ver quais são elas? 1. Pegue uma tampinha de garrafa e um palito de dente ou de fósforo. 2. Com um prego mais fino que o palito, fure a tampinha bem no centro. 3. Agora passe o palito de dentro para fora, de maneira que ele fique bem apertadinho e com a ponta menor para baixo. Viram os verbos em cada frase? Eles dão a instrução. Eles ensinam como montar a piorrinha de tampinha. Mas esses verbos são escritos de um jeito diferente, de um modo diferente. Que modo é esse? É o infinitivo. Como é mesmo o modo infinitivo? Cantar, beber, sorrir. Isso mesmo. No modo infinitivo, os verbos terminam com ar, er e ir. É como os verbos aparecem no dicionário. Mas é assim que eles aparecem no texto do livro que ensina a fazer a piorrinha? Não, não é. Pegue, fure e passe não terminam com ar, er e ir. Esses verbos não estão no modo infinitivo. Em que modo eles estão? Eles estão no modo imperativo. O imperativo é o modo do verbo feito para dar ordens ou instruções. Ele é especialista em dar ordens ou instruções, em mostrar o que temos que fazer, ou a ensinar alguma coisa. Vamos escrever para não esquecer? O imperativo é o modo do verbo feito para dar ordens, instruções ou ensinar a fazer alguma coisa. Mas como é que se escrevem os verbos no modo imperativo? Vamos olhar 3 exemplos para aprender? Cantar, beber, sorrir. Canta, cante, cantemos, cantai, cantem. Bebe, beba, bebamos, bebei, bebam. Sorri, sorria, sorríamos, sorride,
sorriam. Agora já vimos alguns exemplos. Será que vocês conseguem escrever alguns verbos no imperativo? Será? Eu acho que consigo. Quero ver se vocês conseguem mesmo. Vocês vão fazer então o exercício 24 do livro. Ele está na página 51. Completem as lacunas escrevendo o verbo corretamente, diz o enunciado do exercício. Os verbos têm que estar no imperativo. O verbo que deve ser usado está abaixo da linha, em verde. Vamos começar pelo Beto. Ele garantiu que consegue fazer. A frase é: espaço, ajuda para um adulto. No lugar do espaço tem que ir o verbo pedir, mas no imperativo. Vamos ver o verbo pedir no imperativo para ajudar? Pedir no modo imperativo. Tu pede, você peça, nós peçamos, vós pedi, vocês peçam. Beto, como fica o exercício? Acho que é peça. Peça ajuda. Peça ajuda para um adulto. Muito bem, Beto. Bem que você disse que conseguiria. Olha, essa turma é muito esforçada mesmo. Por que você escolheu a forma do verbo peça e não outra? Porque peça combina com você. Peça combina com você. E quem é o você nesse caso? É o leitor do livro, ou seja, é cada um de vocês. E o autor do texto está dando uma instrução para o leitor. Alfa, faça a segunda frase, por favor. Você também vai conseguir. A frase é: espaço, as instruções com atenção. No lugar do espaço tem que ir o verbo ouvir, mas no imperativo. Vamos ver o verbo ouvir no imperativo para ajudar? Tu ouve, você ouça, nós ouçamos, vós ouvi, vocês ouçam. Alfa, como fica o verbo? Eu acho que é ouça. Ouça as instruções com atenção. Isso mesmo. E por que você escolheu ouça, Alfa? Porque ouça combina com você. E o autor do livro está falando comigo. Isso mesmo. Vocês vão escrever os demais verbos no imperativo no dever de casa. Assim vocês treinam direitinho. Quero ver todo mundo craque em dar instruções na próxima aula. Nós vamos fazer um jogo rápido agora, de perguntas e respostas. Eu vou fazer as perguntas e vocês respondem, mas tem que ser rápido. Vocês já sabem as respostas, mas eu quero ver se são rápidos para responder. É o jogo dos pontos. O jogo é assim: imaginem que eu quero escrever um bilhete, mas não sei qual ponto eu tenho que usar. Ponto final, interrogação ou exclamação. Primeiro eu vou contar para vocês o que eu quero dizer nas frases do bilhete. Em seguida, vocês me dizem qual ponto eu uso, mas tem que ser rápido. Vamos lá? Na primeira frase, eu quero mostrar que tomei um susto ou estou surpreso com alguma coisa que aconteceu. Qual ponto eu uso no final da primeira frase? Exclamação, exclamação. Ponto de exclamação, usado no final das frases que mostram sentimentos como susto, surpresa, alegria, entusiasmo. Na segunda frase do bilhete, eu quero perguntar uma coisa. Eu tenho uma dúvida e quero perguntar. Aí é a interrogação. Ponto de interrogação, usado no final das frases que tem uma pergunta. Exclamação, interrogação. Agora no bilhete eu quero dizer uma coisa que eu sei. Fazer uma afirmação. Que ponto eu uso? Ponto final.
ponto final, usado no final das frases afirmativas. Exclamação, interrogação, ponto final. Agora eu quero dar uma instrução. Eu quero ensinar alguém a fazer alguma coisa. Que ponto eu uso? Vocês se lembram dessas frases, não é? As frases que têm ordens, instruções ou que nos ensinam a fazer alguma coisa? Claro que lembram. Nós vimos na primeira parte da aula. Na parte do é assim que se escreve. São as frases que usam o verbo no imperativo. Vocês repararam se essas frases usam uma pontuação diferente só para elas? Não usam. Mas então como fazemos? Usamos os pontos que já conhecemos, mas precisamos deixar claro que é uma ordem ou uma instrução. Então usamos o verbo no imperativo. Será que dá mesmo para reconhecer essas frases no imperativo? Bom, acho que precisamos tentar. Tentar para ter certeza. Vamos tirar a prova fazendo o exercício 20, da página 49. O exercício mostra 8 frases. Elas estão nos quadros verdes. Todas elas têm a ver com a piorrinha, o brinquedo que o livro ensina a fazer. E o que vocês precisam fazer? Ligar cada uma dessas frases a uma das 4 palavras que estão nos quadros roxos. Então vocês vão dizer se a frase é uma interrogação, uma exclamação, uma afirmação ou uma ordem. Vamos lá? Existem peões de muitas formas e cores. Não pode ser interrogação nem exclamação, certo? Cadê o ponto de interrogação ou exclamação? Não tem. Então só pode ser afirmação ou ordem. Então vamos olhar para o verbo. Existem é um verbo de que modo? No modo indicativo. Vocês já aprenderam isso. Eles existem. Então o verbo não está no imperativo. Não pode ser uma ordem. Só pode ser uma afirmação. É isso aí. Vamos ler então a segunda frase. Passe o palito pelo furo da tampinha. Parece uma ordem, não é? Parece que o autor da frase está dando uma instrução. Eu já imaginei um professor de educação artística nos ensinando a fazer a tal piorrinha. O verbo da frase é passe. Vamos ver se ele está no imperativo? Tu passa, você passe, nós passemos, vós passai, eles passem. Passe é um verbo no imperativo mesmo. Então, matamos a charada. A frase passe o palito pelo furo da tampinha é mesmo uma ordem. Vocês vão fazer o restante do exercício no dever de casa. Resumo da aula. Hoje foi a primeira aula da lição 4 do nosso livro. Já aprendemos muita coisa até aqui. E o que foi mesmo? Primeiro, o modo imperativo dos verbos. É a forma dos verbos usada para dar ordens ou instruções, ou ainda para ensinar alguma coisa. O imperativo é diferente do modo infinitivo e do modo indicativo. Depois revimos os sinais de pontuação: ponto final, exclamação e interrogação. Dever de casa. Vocês devem fazer os exercícios 15, 20 e 24 no dever de casa. No exercício 15, vocês vão treinar o uso da pontuação, mas vocês também vão treinar o uso das maiúsculas e minúsculas. O exercício 24 trata dos verbos no modo imperativo. Caprichem no dever de casa, hein? Até a próxima aula!